Olá a todos. Neste vídeo nós vamos falar aí sobre um problema comum aí em instalações de bombeamento, que é o problema de cavitação. Diferentemente de um processo de erosão abrasiva, que é aquela causada por partículas sólidas, né, em contato com superfícies aí do seu equipamento, a cavitação ela é um processo de erosão que causa sulcos aí, mesmo em materiais muito duros. Então ela é um processo aí muito problemático aí que pode ocorrer na sua instalação de bombeamento. Como nós vimos lá em termodinâmica, uma substância ela se encontra geralmente em uma das três fases, né? Que são a fase sólida, líquida ou gasosa. Nós sabemos também que a mudança de uma ou outra fase ela pode ser descrita aí com o uso de um diagrama de equilíbrio de fases, por exemplo, numa curva pressão-temperatura. Por exemplo, a curva de pressão de vapor para a água, que caracteriza o equilíbrio entre a água líquida e vapor, desde o ponto triplo até o ponto crítico, a gente pode mostrar ela no diagrama PT, né, pressão-temperatura, mais ou menos assim. Notem que, de acordo com o diagrama de fases, né, nós temos para altas pressões e baixas temperaturas a água na fase líquida e para baixas pressões e altas temperaturas a água na fase vapor. Então, com base nesse diagrama pressão-temperatura, vamos analisar aí o escoamento de água num tubo de Venturi, indo aí do ponto 1 até o ponto 3. Para isso, vamos imaginar aí que a água no estado 1 está praticamente toda no estado líquido, ou seja, o ponto 1 está acima da linha de saturação, ok? E que à medida que o escoamento ele entra na garganta, você tem uma queda brusca da pressão, né? Se a gente aplicar Bernoulli, nós vamos ver aí que o ponto 2, você tem um aumento de velocidade do escoamento, acompanhado de uma queda da pressão. Então vamos imaginar aí que o ponto 2 esteja abaixo da curva de saturação da água. E no ponto 3, nós recuperamos parte dessa pressão, né? Mas não toda, porque como o fluido tem viscosidade, então dificilmente você vai recuperar 100% da sua energia. Então, como ele tem alguma perda residual, nós vamos deixar o ponto 3 logo abaixo ali do ponto 1, mais acima da curva de pressão de vapor. Ok? Então, analisando o diagrama pressão-temperatura, nós vamos esperar que em algum ponto entre os pontos 1 e 2, que nós vamos chamar aí de A, nós veremos aí o surgimento de bolhas de vapor d'água, ou seja, nós estamos presenciando a mudança de fase de água devido ao fato de que a pressão ficou abaixo da pressão de saturação para a água naquela temperatura T constante. E além disso, o escoamento prossegue, né? Ele atravessa aí a região 2, contendo essas bolhas de vapor. Analisando a região compreendida entre os pontos 2 e 3, de acordo com o diagrama de pressão-temperatura, nós vamos ver que em algum ponto aí que a gente vai chamar de B, a pressão vai aumentar, né, ultrapassando aí a pressão de vapor da água nessa temperatura T. Então, nesse ponto B, a partir desse ponto B, essas bolhas, né, que contém vapor d'água e alguns gases dentro, esse vapor que está dentro delas, né, que tem essas bolhas, vai se condensar, já que a gente está acima da pressão de vapor do fluido naquela temperatura. Elas se condensando, elas vão implodir, e essa implosão das bolhas, como ocorre numa velocidade muito alta, é muito rápido esse processo de implosão das bolhas, elas vão causar aí microjatos de fluido, e esses microjatos podem gerar ondas aí locais, né, de até 0,1 gigapascal, que é muito acima aí do limite de resistência da maioria dos materiais. Notem que a intensidade das ondas de pressão causadas pela implosão dessas bolhas, entre outras coisas, né, depende do diâmetro dessas bolhas. E o diâmetro dessas bolhas vai depender aí da quantidade de bolhas que são formadas, né, no ponto A. Notem que no ponto A são formadas várias bolhas de pequeno diâmetro, que ao longo aí do escoamento entre A e B, essas bolhas aí vão se coalescer, né,
ou seja, elas vão se fundir, bolhas pequenas, formando aí bolhas maiores, até que no ponto B, essas bolhas são grandes o suficiente, em muitos casos, para quando implodidas, né, causar um estrago na parede aí da sua tubulação ou na parede do seu equipamento instalado na tubulação, como uma bomba, por exemplo. Nós podemos compreender cada uma dessas bolhas como uma cavidade no líquido contendo vapor d'água e outros gases. Na formação de cada uma dessas bolhas, nós vamos consumir aí calor de vaporização e quando elas se colapsam, né, existe a liberação desse calor de vaporização. Além disso, essas bolhas elas vão se formar aí a partir de núcleos microscópicos de gás, que podem estar dissolvidos no fluido ou junto a impurezas sólidas, ou ainda, né, nas fissuras das paredes aí dos seus condutos. Na verdade, né, mesmo fluidos muito limpos, como a água de processo utilizada em geradores de vapor, ela contém aí gases nucleados no escoamento. Caso contrário, né, não haveria produção de vapor. Resumindo até aqui, né, o problema de cavitação ele ocorre a partir da implosão de bolhas na proximidade da superfície do seu equipamento, que vai causar aí a retirada de material dessa superfície. E essas bolhas vão se formar no seu escoamento desde que a pressão no determinado ponto do escoamento fique abaixo da pressão de saturação na temperatura do seu fluido no escoamento. Além disso, essas bolhas vão se formar aí a partir de pontos de nucleação microscópicos que estão ou em fissuras da parede, né, ou ainda associados a partículas sólidas no escoamento, ou ainda a partir de gases dissolvidos no escoamento. Por enquanto, nessa introdução, nós só vamos aí nos preocupar em prevenir a ocorrência de cavitação nas instalações de bombeamento. Mais para frente, nós vamos verificar aí como que o processo de cavitação pode ocorrer aí nas turbomáquinas. Nós sabemos que na instalação ocorre um grande aumento de pressão no fluido quando ele atravessa a bomba. Então, se houver aí bolhas de vapor no fluido antes desse ponto, né, ou seja, antes da bomba, o que vai acontecer é que tem uma grande chance dessas bolhas implodirem dentro da bomba, né, danificando o rotor, geralmente o rotor da bomba. E o mesmo processo pode ocorrer também aí em medidores de vazão em alguns tipos de válvula, como as válvulas do tipo globo, por exemplo. Então, para garantir aí que esse problema não ocorra, né, nesses equipamentos, nós temos que garantir que a pressão esteja acima da pressão de vapor para a temperatura do fluido naquele ponto da instalação. Por exemplo, nós temos aí os seguintes valores aí da pressão de vapor em função da temperatura para a água. Nesse caso aí em quilopascal, né, a pressão, e a temperatura em graus Celsius. Os parâmetros que nós podemos utilizar aí para controlar, né, essa pressão para ficar acima de um determinado valor são o diâmetro, geralmente, né, e o comprimento da tubulação. E também os acessórios aí utilizados na instalação. Como exemplo, né, dada aí uma instalação simplificada, como que a gente poderia definir um critério aí para evitar cavitação nessa instalação? Notem que se trata de uma instalação de sucção, ou seja, é aquela parte antes da entrada da bomba, onde nós temos a parte Z1 ali da tubulação que está imersa na água, a parte Z2 aí que já está fora da água, e o comprimento L ali restante da tubulação, além dos comprimentos Z1 e Z2. E nós estamos utilizando aí, né, a nomenclatura de Betz, então o escoamento vai de 1 ali até 3, tudo bem? Aplicando a equação da energia do ponto 1 até o ponto 3, nós vamos ter aí que P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais E1, ele vai ser igual a P3 sobre gama mais V3 ao quadrado sobre 2G mais Z3 mais a perda de carga total, né, entre os pontos 1 e 3. Se nós estivermos trabalhando com pressão manométrica, então a pressão ali no ponto 1 vai ser ρg Z1. Então a pressão 1 sobre gama é simplesmente Z1, já que gama, né, é ρg. Tudo bem? Além disso, Z3 vai ser a soma aí das alturas Z1 e Z2. Então, P3 sobre gama fica igual
a menos V3 ao quadrado sobre 2G menos Z2 menos HL. Notem também que HL ela é a perda total, que é dada aí pelas perdas menores HS e as perdas maiores HF, na qual, né, a perda maior HF é dada por FL sobre D V3 ao quadrado sobre 2G e as perdas menores HS é dada aí, né, pelo somatório dos Ks, né, dos diferentes acessórios na instalação, que multiplica aí V3 ao quadrado sobre 2G. O comprimento total, né, utilizado nas perdas maiores ali L, nós vamos tomar aí como sendo a soma de Z1 mais Z2 mais L1, ok? Então, se nós isolarmos P3 sobre gama, que é a pressão ali na entrada da bomba que nós estamos interessados, né? Então, nós temos que P3 sobre gama vai ser igual aí a menos V3 ao quadrado sobre 2G, que multiplica 1 mais F sobre D, Z1 mais Z2 mais L1, mais os somatórios aí dos Ks, que são os coeficientes de perda de carga dos acessórios. Tudo isso, né, menos a altura ali, Z2. Uma vez que nós temos a pressão na entrada da bomba em função dos outros parâmetros dessa instalação de sucção, para garantir que não haja cavitação, né, nós temos que garantir aí que a pressão 3 absoluta, né, a pressão de entrada absoluta antes da bomba, ela deve ser aí maior do que a pressão de vapor do líquido naquela temperatura. Geralmente você pode colocar aí, por exemplo, 20% de coeficiente de segurança. Então daí nós teríamos, por exemplo, né, que o nosso PE absoluto tem que ser maior ou igual a que 1,2 PV, onde PV é a pressão de vapor do fluido naquela temperatura. Tudo bem? Então, deixando tudo na forma de pressão absoluta, nós temos que a pressão absoluta, que é igual a pressão 3 mais a pressão atmosférica, vai ser igual a pressão atmosférica menos Z2 menos 1 mais F sobre D, que multiplica Z1 mais Z2 mais L1 mais o somatório dos Ks, que multiplica V3 ao quadrado sobre 2G. E tudo isso deve ser maior ou igual que a pressão de vapor do fluido naquela temperatura. Então, dessa expressão nós vemos que quanto menor o comprimento total da tubulação e quanto menor a velocidade do escoamento, maior será a pressão de entrada na bomba e possivelmente menor vai ser a chance aí de ocorrer cavitação nessa instalação. Ok? Uma outra forma aí mais prática de verificar a possibilidade de ocorrer cavitação é a partir aí do conceito de NPSH, ou Net Positive Suction Head, ou máxima altura de sucção livre, né? Esse conceito ele surgiu do fato que o processo anterior, né, que nós acabamos de fazer, ele é um pouco mais tedioso e impreciso, já que se nós queremos proteger as bombas, né, do problema de cavitação, nós também temos que pensar aí que as bombas são construídas, né, em diferentes tamanhos e diferentes geometrias. Então, a ideia básica é de que cada bomba ou equipamento ele necessite aí de uma determinada quantidade de energia na entrada desse equipamento para que não ocorra, né, para garantir que não ocorra cavitação nesse escoamento. Essa quantidade de energia, chamada de NPSH-D, ou seja, NPSH disponível no escoamento, né, que vai entrar nesse equipamento, ela é definida aí por P3 sobre gama, mais V3 ao quadrado sobre 2G, menos a pressão de vapor do fluido, né, sobre gama. Notem que esse P3 aí, ele é a pressão absoluta do fluido, né, já que nós estamos comparando com a pressão de vapor, que é absoluta também. E todo esse NPSH-D é dado aí nas mesmas unidades de carga, né, ou seja, Joule por Newton, ou ainda metros. Ok? Nós podemos formular aí uma expressão mais prática para o cálculo do NPSH disponível, tomando aí como base, né, que o ponto 3 ele se encontra na entrada do rotor, de acordo com a nomenclatura de Betz. Então, novamente, para uma instalação simplificada, indo do ponto 2 até o ponto 3, onde H0 é a diferença de altura entre os pontos 2 e 3, se nós aplicarmos a equação da energia, nós vamos ter aí que
V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais P2 sobre gama vai ser igual aí a P3 sobre gama mais V3 ao quadrado sobre 2G mais Z3 mais HL. Na expressão do NPSH disponível, nós precisamos aí do valor de P3 menos PV sobre gama mais V3 ao quadrado sobre 2G. Então, se nós isolarmos nessa equação da energia essas quantidades, nós vamos ter aí que P3 menos PV sobre gama mais V3 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a Z2 menos E3 mais P2 menos PV sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G menos a perda de carga total HL. Então, visto com base nessa instalação simplificada, o nosso NPSH disponível vai ser igual a P2 menos PV sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G menos H0, que é a altura total, que é dada por Z2 menos Z3, menos HL, que é a perda de carga entre os pontos 2 e 3. Como essas quantidades são mais fáceis, né, de analisar no seu escoamento, então você pode utilizar essa última equação para calcular aí qual que é o valor do NPSH disponível antes da entrada aí da sua bomba no escoamento. Como nós já havíamos dito antes, cada bomba ou equipamento ela exige aí na entrada, né, na boca de sucção, no caso de uma bomba, de uma certa quantidade de NPSH requerido, ou NPSH-R, de modo aí a evitar a cavitação nesse componente. Esse NPSH-R vai depender aí dos parâmetros construtivos da bomba, mas também depende das propriedades do fluido. Por exemplo, se nós aumentamos aí a viscosidade do fluido, o valor do NPSH disponível vai diminuir, ao mesmo tempo que o valor de NPSH-R vai aumentar, ok? Esse valor de NPSH-R, né, o NPSH requerido para a bomba, vocês vão encontrar geralmente aí, em catálogos, né, comerciais, dos produtos comerciais. E o critério final para evitar a cavitação do equipamento, ele fica aí que o seu NPSH disponível ele tem que ser maior do que o requerido. Ou ainda, né, colocado aí com um fator de segurança, o seu NPSH disponível pode ser igual, por exemplo, a 1,05 do NPSH requerido. Nesse caso aí, nós vamos usar aí, por exemplo, 5% de margem de segurança. Mas essa porcentagem aí, ela depende de muitos fatores, né, e requer um pouco de experiência para você aplicar valores baixos. Tudo bem? Uma das formas de identificação da cavitação num sistema de bombeamento é a partir do som característico gerado pelo processo de cavitação. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou deixar vocês aí com um trecho de um vídeo para que vocês possam prestar atenção aí e verificar como que é o som do processo de cavitação numa instalação de bombeamento. Nesse caso aí, vocês vão ver que a tubulação é de acrílico. No caso de uma tubulação de metal, né, o ruído ia ser um pouco mais forte, mas mesmo no caso do acrílico você vê que é um som diferente de qualquer outro som que você esperaria de uma instalação de bombeamento. Tudo bem? Então, por esse vídeo era isso e até a próxima.